Opa, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Kleber Campos por aqui do portal Como Jogar nas Loterias e também do bolãooficial.com.br. Hoje esse vídeo aqui será um vídeo sobre dicas de Excel. Então, para você que gosta aí de montar as suas planilhas de análise aí na Loto Fácil, analisando quantidade de números pares, quantidade de números ímpares, Fibonacci, números da borda, do centro, números por linha e assim por diante, eu vou te mostrar como você pode configurar aqui o Excel para que ele calcule tudo isso aqui para você de uma forma totalmente automatizada. Para isso, eu recomendo que você utilize aqui o Excel da Microsoft, utilizar aqui no computador ou no notebook. Eu não recomendo utilizar em tablet nem em celular, porque geralmente o Excel que vem instalado nesses dispositivos, ele é bem limitado aqui na questão aqui de recursos, de fórmulas. Então, eu recomendo que você utilize o Excel da Microsoft e utilize também no computador ou no notebook. Então, aqui na planilha, eu já coloquei algumas informações, eu coloquei 3 jogos e 15 dezenas. Eu criei esses jogos aqui de uma forma totalmente aleatória, apenas digitando aqui as dezenas. E eu já coloquei aqui também algumas parametrizações aqui de alguns grupos. O Excel, ele não sabe quais são os números pares da Loto Fácil, ele não sabe quais são os números ímpares, os números da borda, os números por linha, os números por coluna e assim por diante. Isso são coisas aqui da nossa cabeça, né? Então, a gente precisa configurar, dizer para o Excel quais são as dezenas de cada um desses grupos. Então, eu coloquei aqui o grupo de número 1, chamei de par, com as dezenas pares da Loto Fácil. Coloquei um IMP de ímpar, com os números ímpares. Eu coloquei abreviado aqui, porque nós vamos utilizar esse nome aqui nesse local aqui também. Se a gente colocar aqui um nome muito extenso, depois a célula vai acabar ficando muito extensa, assim, vai ficar um pouco estranho aqui a nossa planilha. Então, nós vamos colocar esse nome aqui, nesse local aqui da planilha. Então, vou reduzir essa célula aqui novamente, aqui, para poder ficar legal aqui a nossa planilha. E veja que eu tenho aqui também 3 opções. Então, nós vamos colocar a opção 1, 2 e 3 nesse local aqui. Então, o primeiro passo que você precisa fazer é fazer a configuração aqui das dezenas. Então, números pares, ímpares, primos, número da borda, do centro, concurso anterior, seus números preferidos que você vai poder colocar também, números da linha 1, 2, 3, 4 e 5. Aí você pode colocar números da coluna também, números em cruz, da forma que você quiser. Bacana? Então, o primeiro passo agora, nós vamos colocar nome e dar nomes aqui na planilha. Eu gosto de colocar nomes que fica muito mais fácil para a gente poder fazer uma referência. E para isso eu selecionei essa parte aqui e vou dar um nome para esse conjunto aqui de células. Vou colocar aqui o nome de dados. Vou pressionar o Enter, ou seja, esse conjunto inteiro aqui agora, ele está com o nome de dados. E se eu quiser saber quais são os nomes que eu já criei aqui na minha planilha, como que eu faço? Eu vou clicar aqui em Fórmulas, clico em Gerenciador de Nomes. Veja só, o nome que eu acabei de colocar, chamado Dados, ele já aparece aqui. E se eu quiser saber de uma forma aqui muito mais fácil, qual que é a referência aqui do nome Dados, como que eu faço? É só clicar nesse local aqui, que tem o nome aqui de referência. E olha só, eu cliquei e ele mostra para mim exatamente qual que é a referência do nome do gerenciador de nomes, nesse caso, o nome Dados. Se eu quisesse alterar, só clicar aqui e eu coloco aonde que eu quiser a minha referência aqui de nomes. Bacana? Nesse caso, eu vou cancelar, porque eu quero que fique exatamente nesse local aqui. Agora, eu vou criar mais uma outra tabela aqui de gerenciador de nomes. Vou selecionar essa parte aqui. Daqui a pouco vai ficar muito mais fácil para você compreender por que eu estou fazendo tudo isso aqui. Vai ficar muito mais fácil para a gente criar aqui a nossa planilha. Então, selecionei todo esse conjunto aqui e vou colocar o nome aqui de dados números ou números de dados. Coloque o nome que você quiser, tem um padrão para poder colocar. Você não pode, por exemplo, começar com o número 1. Se eu colocar número 1 aqui, por exemplo, dados, vamos ver o que vai acontecer. Veja que ele não vai aceitar, então tem que começar aqui com um caractere, né? Com uma letra, por exemplo. Novamente aqui, dados, números, colocar esse nome aqui, pressionei Enter. E se eu clicar aqui no gerenciador de nomes, olha só, agora eu já tenho 2 referências. E eu vou colocar aqui também opção de número 1, nesse nome aqui, opção 1, aqui opção 2, selecionei, opção 2 e opção 3.
Então, o primeiro passo que a gente vai fazer agora, primeiro não, a gente já fez vários passos aqui, né? Eu vou colocar aqui a opção para poder escolher 3 desse conjunto aqui, ó, 3 opções desse conjunto. Então, eu vou na guia Dados, clico nesse local aqui, Validação de Dados, clico nessa opção aqui de Lista e olha só, ele está me pedindo aqui a fonte de dados. Eu posso simplesmente clicar e arrastar desse jeito aqui, dessa forma, ou eu posso também pressionar a tecla F3, olha só, ele mostra para mim todos os nomes aqui dentro do gerenciador de nomes. E eu sei que essa opção aqui chama dados, então basta eu clicar na função, no nome aqui dados, olha só. Ele já aparece aqui, eu clico em OK. E olha só o que aconteceu aqui. Ele aparece exatamente todas as opções que eu tenho aqui no meu gerenciador de nomes, que está com o nome aqui de dados. Olha só como fica muito mais fácil. Selecionei, olha só, posso selecionar o valor que eu quiser. E eu quero 3 vezes esse valor aqui. Então, vou pressionar o Ctrl C. Quero colocar nessa fórmula aqui também, Ctrl V. E nessa outra aqui também, Ctrl V. Eu vou aumentar aqui um pouquinho a largura da célula, olha só. Eu coloquei todos os 3 como sendo linha 3, mas eu posso escolher todos eles diferentes um do outro. Quero colocar aqui o centro, aqui os números da borda, e aqui, por exemplo, os números primos. Então, veja que eu pude escolher 3 opções aqui diferentes. E agora eu quero identificar os números do centro para colocar na opção de número 1. Quero colocar esses números aqui. Deixa eu arrastar minha planilha um pouquinho para cá. Então, os números do centro, que foi o centro que eu escolhi nesse caso aqui, né? Eu quero que eles apareçam nesse local aqui. A opção 2, nesse caso, escolhi a borda, vai aparecer nesse local aqui os números. E a opção 3 vai aparecer nesse local aqui. Então, como que eu faço isso? Primeiro passo, a gente precisa identificar a opção que eu coloquei aqui, a opção de número 1, colocar o número 1, 2 e 3 aqui, só uma referência. Então, eu preciso identificar qual que é a posição, desse caso aqui da palavra do nome centro, dentro aqui da nossa lista. Como que eu faço isso? Eu vou usar a fórmula corresp. Ele pede para mim o valor procurado, então eu vou clicar aqui. Ponto e vírgula, ele pede para mim a matriz. A minha matriz eu posso selecionar dessa forma aqui. E o Excel, ele tem a inteligência aqui. Quando eu selecionar exatamente esse intervalo aqui, você vai ver que ele vai colocar o nome dados aqui de uma forma automática, olha só. Porque ele sabe que esse intervalo aqui chama dados. Então, fica muito mais fácil aqui para a gente poder saber se a gente está fazendo corretamente. E próximo parâmetro, parâmetro 0. O que o 0 significa? Eu quero que ele identifique a correspondência exata, e não a correspondência aproximada. Pressionei o Enter, olha só, ele me retornou o número 5. O que é esse número 5? É o número da posição nessa lista. Então, nós temos aqui número 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele sabe que o centro está na posição de número 5. Se eu alterar, por exemplo, a linha de número 3, ele sabe que é a posição de número 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, de acordo com o número, com a posição, com o valor que eu escolhi aqui, ele vai procurar nessa tabela e vai marcar nesse local aqui. E eu quero fazer também para todas as outras 2 células. Então, vou copiar a fórmula. Vai dar um erro agora, porque vou pressionar F2, ele está tentando procurar nesse local aqui. E quando aparecer isso aqui para você, olha só como que é fácil você arrastar a fórmula para não precisar digitar novamente. Olha só, eu vou com o mouse bem devagar, olha o formato que está o mouse, veja que ele ficou uma cruz. Então, quando ele ficar com essa cruz, eu vou clicar e não vou soltar. Veja que eu consigo arrastar dentro aqui das células. Eu quero que ele pare exatamente aqui, ó. Soltei o mouse, pressionei o Enter, olha só. Agora ele já está fazendo a referência com essa célula aqui. Ctrl C, Ctrl V, vai dar o erro novamente, pressiono o F2. Veja que ele está fazendo a referência aqui. E eu clico e falo que eu quero que ele busque exatamente nesse local aqui. Olha só. Nós já temos todas as 3 informações aqui, de acordo com essa tabela aqui. Se eu trocar, ele vai trocar aqui também. Veja que a posição de número 8 aqui na nossa lista. Se aqui eu coloco o número par, resultou o número 1. Ou seja, a gente já sabe agora, o Excel já sabe quais são os números de acordo com a nossa tabela versus a nossa escolha. Agora eu preciso colocar aqui as dezenas. Como que eu faço isso? Eu tenho esse intervalo aqui chamado de dados números, ok?
E eu tenho também agora a posição da linha. Agora eu preciso pegar todas as informações da linha de acordo com essa tabela. E como que eu faço isso? Existem várias formas para poder fazer isso. Eu vou utilizar aqui a fórmula índice. Então, a fórmula é igual a índice, que eu vou utilizar, né? Ele pede para mim a matriz. Vou selecionar todo esse intervalo aqui. Veja que à medida que eu seleciono exatamente esse intervalo completo, o Excel já sabe que esse intervalo aqui chama dados. Veja que ele apareceu aqui também. Eu vou continuar a fórmula aqui em cima, fica mais fácil que digitar aqui. Então, ele pede para mim a matriz, coloquei dados, números, que é esse intervalo aqui, ponto e vírgula. Agora, ele pede para mim o número da linha. Nós já temos o número da linha, olha só. Acabamos de fazer pela fórmula CORRESP. Só que nesse caso agora, eu quero fixar, vou precisar fixar o número da coluna. Por quê? Porque quando eu arrastar para cá, eu não quero que o Excel fique movendo a fórmula saindo da posição, nesse caso, W18. E como que eu faço isso? Eu preciso fixar a coluna. Então, eu coloco o dólar aqui na coluna. Nesse caso, é o W18, referente a essa célula aqui. E eu não quero, nesse caso aqui, fixar a linha, porque quando eu arrastar aqui para baixo, que é a nossa fórmula, eu quero que ela mova para a linha de baixo. Então, eu não posso fixar a linha, ponto e vírgula, e o Excel pede para mim aqui agora o número da coluna. Então, eu quero trazer o primeiro dado da linha que ele encontrar. Nesse caso, é a coluna de número 1. Então, eu vou colocar aqui o número 1, fechei aqui a fórmula, pressionei o Enter. Olha só, ele retornou o número 11 aqui para mim. Por quê? Porque na opção de número 1, eu informei que eu quero buscar os dados da linha de número 3, que é essa linha aqui, e eu quero que ele traga o primeiro número que ele encontrar na tabela, na linha, né? Nesse caso é o número 11. Se eu arrastar a fórmula agora, olha só, ele vai continuar com o número 11. Por quê? Porque a minha fórmula está sempre mandando buscar na posição de número 1, na coluna 1. Então, se eu quiser a 2, eu coloco o número 2. Daqui a pouco eu vou mostrar para você como fazer isso de uma forma automática, para não ficar precisando colocar aqui coluna 1, 2, 3, 4 e assim por diante, que seria tedioso, com grandes chances aqui da gente errar, né? Estou apenas mostrando o conceito nesse momento aqui para você. Olha só, número 11, número 12. Se eu trocar aqui a opção, colocar agora os números do centro, olha só, ele já sabe que é a linha de número 5. Então, ele posicionou aqui e trouxe para mim as colunas 1 e 2, com os números 7 e 8. Se eu escolher agora a linha 5, 21 com 22, 21 com 22. Então, a gente já sabe agora que a fórmula está correta, certo? Então, agora, como que a gente automatiza tudo isso aqui para não ficar precisando colocar coluna 1, coluna 2, 3 e assim por diante. Então, voltando aqui na primeira fórmula, no lugar do parâmetro 1, nós vamos utilizar aqui a fórmula COUS, aqui do Excel. Veja que ele pede para mim uma matriz. Então, vou selecionar exatamente a posição aqui da fórmula, que é o Z18, 2.Z18. Vou fechar aqui e fechar aqui também. E agora eu preciso fixar esse primeiro Z18 aqui, a primeira informação aqui do nosso range aqui da fórmula, né? Que é de Z18 até Z18. Como que eu faço isso? Para fixar tanto a linha como a coluna. Pressionar o F4, veja que ele colocou o dólar de forma automática, tanto na coluna quanto na linha. E vou pressionar o Enter. Olha só, resultou no número 21. Agora eu vou arrastar a fórmula. E o 22 está correto. E agora o 23, que ele está pegando aqui. O 24 e o 25. Ou seja, ele já está fazendo de uma forma totalmente automática aqui para mim. Essa função aqui de COUS, o que ela faz? Ele pega o número da coluna inicial, ele conta, né? Quantas colunas tem da coluna inicial até a coluna final. Como eu fixei sempre a primeira coluna, ela está posicionada aqui, então ele conta desse range aqui até aqui. Quantas colunas que a gente tem? Tem 5 colunas. Então, ele vai resultar no número 5 e automaticamente ele vem aqui na nossa tabela. Qual que é o número da coluna número 5? O número 25 aqui nesse caso. Pressionei o Enter, veja que ele retornou o número 25. Agora, basta eu arrastar a fórmula até o final. Veja que ele vai colocar aqui um monte de zero, porque o Excel entende que isso aqui tem valor de zero. Daqui a pouco a gente vai corrigir essa informação aqui também. E agora eu vou arrastar aqui para a célula de baixo, para a gente ver se está correto. Olha só, ele retornou os números 1, 2, 3, 4 e 5, que eu mandei visualizar na opção 2 a linha de número 1, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu trocar aqui, por exemplo, para os números da borda,
1, 2, 3, 4, 5, 6, que ele está pegando exatamente essa linha aqui. E agora basta arrastar para a célula de baixo também, que ele vai fazer tudo isso aqui para a gente de uma forma automática. Olha só que bacana. Ou seja, eu precisei apenas fazer a configuração aqui na primeira célula, depois eu arrastei para a direita e arrastei para baixo, que automaticamente, como a primeira célula ficou correta, né? Ele já faz tudo isso de uma forma automática aqui para a gente. E como que a gente faz para poder eliminar esse número zero que aparece aqui no resultado, né? Porque acaba ficando um pouco feio, não é verdade? Então, existem várias formas para poder fazer isso. Então, a gente pode, por exemplo, contar quantos números tem cada uma das opções. A gente já tem aqui o número da posição, ok? Então, a gente pode, por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó, continuum, nesse local aqui, ó, continuum. Essa linha aqui, ou seja, eu quero contar quantos números tem aqui. Veja que ele marcou para mim número 12, ou seja, eu tenho 12 números pares. E agora basta eu arrastar a fórmula aqui para baixo, que ele vai calcular para mim quantos números que eu tenho em cada uma das opções. Olha só, números da borda. Ele fala que tem 16 números, números primos, 9 números primos e assim por diante. Então, aqui na nossa fórmula, a gente pode falar para o Excel que ele faça essa fórmula aqui até o momento que o número de colunas seja menor ou igual ao número de colunas que tem em cada uma das opções. Eu vou trazer esse número aqui e colocar ele nesse local aqui também, que vai ficar mais fácil aqui para a gente. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, índice. Ele pede para mim a matriz. Agora, eu não vou fazer aqui pelo nome, vou selecionar o intervalo. Selecionei, eu fixei. Ele pede para mim agora o número da coluna. O número da coluna ele ficou exatamente aqui debaixo aqui da nossa fórmula. Eu vou colocar do lado aqui, depois a gente vai arrastar para cá, só para poder mostrar para você. Então, é índice, a matriz, que é esse intervalo aqui. Pressiona F4 para poder fixar. Agora ele pede o número da linha, que é essa linha aqui. Vou fixar aqui a coluna para ele não mover. Então, tem que ficar o dólar aqui na letra, nesse caso W18. Coluna 1. Então, ele trouxe para mim aqui o número 5. Agora, basta eu colocar aqui do lado, que eu quero que fique do lado aqui. Ou seja, a linha de número 5 tem 5 números, que é essa informação aqui. Se eu trocar, por exemplo, aqui para números primos, veja que ele retornou o número 9, ou seja, 9 números que nós temos aqui nos números primos e assim por diante. Então, a fórmula está correta. Basta arrastar a fórmula. 9, 16 com 12, de acordo com essa escolha aqui, né? Dos nossos 3 parâmetros aqui. E agora eu posso falar para o Excel, olha, Excel, eu quero que você calcule esses números aqui para mim, traga esse resultado, até que o número da coluna seja menor ou igual ao número que ele mostrar nesse local aqui. Como que eu faço isso? Eu vou clicar aqui, venho na fórmula novamente. Se a pergunta que eu estou fazendo para Excel, eu posso copiar essa fórmula aqui, que ela já está pronta, Ctrl C, vou colocar ela aqui. Se o resultado aqui da coluna for menor ou igual esse número aqui, agora eu preciso fixar aqui a coluna para não deixar mover. Então, vou fixar aqui o $V, no meu caso aqui da minha planilha. Se o número da coluna for menor ou igual esse resultado aqui, ponto e vírgula, eu quero que ele faça a fórmula, que já está pronta. Caso contrário, ponto e vírgula, eu quero colocar um espaço vazio. Pressionei o Enter, Enter não. Fechei aqui o parêntese, pressionei o Enter. Parece que nada aconteceu, porque vai surgir efeito somente nesse local aqui. E agora basta eu arrastar a fórmula até o final. Olha só, veja que não tem mais o número 0 aqui. E agora, se eu arrastar para a fórmula de baixo, aqui para as linhas de baixo, ele não mostra mais aquele zero horroroso que estava aparecendo aqui na planilha. Olha só como fica muito mais elegante, fica muito mais bonito aqui para a gente, não é verdade? Deixa eu mudar essa tabela aqui também, deixar desse jeito. Agora eu vou trocar aqui as opções. Números preferidos, agora está buscando essa parte aqui, que possui 6 dezenas. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. Se eu trocar aqui na opção de número 2, quero a linha 3. 1, 2, 3, 4, 5. Sem aquele monte de zero horroroso aqui na planilha. Agora, para a gente poder finalizar, eu quero que o Excel conte para a gente quantos números que eu tenho aqui, de acordo com a opção de número 1, quantos números que eu tenho aqui, de acordo com a opção de número 2, e quantos números que eu tenho aqui, de acordo com a opção de número 3. Como que eu faço isso?
é igual soma conte-se o meu intervalo, ponto e vírgula, ponto e vírgula, a opção de número 1. Veja que ele já chamou de opção de número 1. Fechei, pressionei o Enter, ou seja, 3 números, eu tenho 3 números aqui na opção de número 1. Eu vou arrastar aqui a fórmula para o lado. Agora ele marcou o número 21. Com certeza tem coisa errada aqui, né? Como que a gente corrige? Ele está buscando, olha só, preciso arrastar aqui a fórmula, ele pegou um espaço vazio, então ele está contando o espaço vazio que tem aqui no meu jogo, com esse monte de espaço vazio também. Eu vou te mostrar como você corrige isso também. Volta para cá, essa parte aqui. Agora a opção de número 2. 2 números. E agora aqui, arrastar para cá também. Volta para cá. Opção de número 3. Agora eu vou arrastar a fórmula para baixo. Eu ainda não corrigi o que eu falei para você que eu vou corrigir. Vou colocar aqui do lado. Deixa eu colocar mais uma linha em branco aqui, uma coluna. Para deixar separado aqui, porque acabou ficando encostando, né? Olha só. Então o Excel já está fazendo de uma forma automática para a gente meus números preferidos. Nesse caso, 1, 2, 3, 8, 9, 14. Ele fala para mim que eu tenho 3 números aqui no jogo 1, dos meus números preferidos. Tenho 2 números da linha 3 e tenho 7 números pares aqui nesse jogo. Ele fala para mim exatamente a mesma configuração também, 3 números preferidos, 4 números da linha de número 3, com mais 5 números do parâmetro de número 3, né, que são os números pares e assim por diante. Como que eu faço agora? Se eu deixar o número vazio, olha só o que vai acontecer. Ele marcou 22, 19. Por quê? Porque ele pegou esse valor aqui vazio, aqui, ele está contando quantas reincidências tem nessa parte do vazio aqui também. Como que eu faço para resolver isso? Então, eu vou voltar lá na fórmula. Vou deixar vazio, tá? Vou corrigir ela mostrando mesmo com valor vazio. Aqui, antes dessa opção aqui, a gente vai colocar assim, ó. Se a opção 1 for igual a vazio, se tiver algum valor vazio, eu vou pôr qualquer caractere diferente de vazio e diferente de número. Vou colocar, por exemplo, entre aspas, né? Esse tracinho, fecho a aspa. Caso contrário, opção 1. Opção 1. Fechei, fechei e fechei. O que isso aqui está fazendo? Olha só, eu vou selecionar apenas esse intervalo aqui e vou pressionar F9. Nem precisou, olha só. O Excel falou para mim, ó, nesse intervalo aqui, que eu pedi para ele verificar aqui na opção de número 1, ele encontrou os números 1, 2, 3, 8, 9, 14, 1, 2, 3, 8, 9, 14, e tudo que é vazio, em vez de mostrar vazio, ele colocou um tracinho. Agora o Excel vai tentar contar quantos números que tem aqui em relação a esse conjunto. Então, quando ele encontrar esse número vazio aqui, ele vai procurar aqui na opção de número 1, ok? Só que a opção de número 1, tudo aquilo que estava vazio, a gente mandou colocar um tracinho aqui na fórmula. Então, automaticamente, ele não vai conseguir contar valor nenhum. Por isso que vai dar o valor de 0. Então, vou pressionar aqui o Ctrl Z, pressionar o Enter. Olha só, número 3. Agora, eu vou arrastar a fórmula para cá 2 vezes. Pressionar F2 para corrigir aqui novamente. Colocar a opção 2 aqui, com a opção 2 aqui também. Pressionei o Enter, já corrigiu. F2, volta para cá, com a opção 3 e com a opção 3 aqui também. E agora basta arrastar a fórmula para as células de baixo, das linhas de baixo, que automaticamente já vai funcionar toda a nossa planilha. Olha só, mesmo faltando um número, posso colocar apenas um número aqui, que ele vai fazer corretamente. Ele não vai contar, quando ele encontrar aqui um valor 0 aqui, em branco, esse valor em branco aqui na nossa fórmula, isso aqui é diferente disso aqui. Por isso que o resultado ele calcula de uma forma correta. Bacana? Vou pressionar aqui o Ctrl Z para poder voltar aqui nossos valores. 24. Perfeito. Beleza? Então está aqui para você mais um vídeo de dicas de Excel que vai te ajudar aí nas suas análises dos seus jogos para Loto Fácil. Espero que você tenha gostado e qualquer dúvida que você tiver, coloque a sua dúvida, a sua mensagem abaixo aqui desse vídeo. Grande abraço, Kleber Campos por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!